continuidade ao conteúdo de fisiologia, né, essas aulas elas vão ser divididas para que não fique muito pesado, ok? Então, a continuação da onde eu parei, referente aí às comunicações autócrinas ou sinalizações autócrinas. O que quer dizer isso? Você observa aqui nessa imagem, né, que tem a célula emissora, aonde ela vai liberar aí a molécula sinalizadora, e essa molécula sinalizadora pode ligar a ela mesma ou à célula que constitui este tecido. Ou seja, a molécula sinalizadora pode ligar a ela e outras células semelhantes. Ou seja, aqui são as células que constituem aí um tecido. Ok? Agora vamos falar a respeito aí da classificação química dos hormônios, né? Todos os animais, né, superiores, referente aí às células, né, elas vão liberar aí centenas de moléculas sinalizadoras no meio extracelular, que é o leque, tá? Incluindo aí peptídeos e proteínas. Um exemplo aí de hormônios são a insulina, né, que é produzida aí lá pelas células beta no pâncreas, que liberada na corrente sanguínea para que ocorra aí a capturação de glicose. Então, o que é o peptídeo? Peptídeos são compostos formados aí pela união de 2 ou mais aminoácidos, né, que entre esses aminoácidos existem aí as ligações peptídicas. Então, um peptídeo pode ser formado pela união de 2 aminoácidos e uma proteína, né, ela pode só será formada por vários filamentos aí de peptídeos, ok? Então, existem 4 grupos químicos de hormônios, que são os peptídeos, os esteroides, aminas e eicosanoides. Cada grupo contém aí diferentes características quanto à sua forma, síntese, armazenagem, de forma de transporte no sangue e mecanismo de ação. Então, nessa imagem você observa, né, que aqui é a membrana plasmática, aqui é uma proteína, aqui é um receptor, ela também pode ser chamada aí, né, de domínio, transmembrana, proteína transmembranas, ok? E esse que está em verde é o mensageiro químico, né, que é chamado de primeiro mensageiro, que também pode ser chamado aí de molécula sinalizadora ou ligante. Então, aqui tem o seu receptor específico, que vai ocorrer aí a ligação, né, que aí vai gerar uma resposta, ok? Só para lembrar que, como esta proteína está aqui na membrana plasmática, significa que esse mensageiro químico é uma molécula hidrofílica. Por quê? Porque o seu receptor se encontra na membrana, ok? Referente aí aos hormônios que eu acabei de falar, os 4 tipos, né, age a partir do exterior da célula-alvo, né? Então, está aqui uma molécula sinalizadora, né, que fica aqui no meio leque, tá? Dependendo do tipo de molécula, né, o seu receptor vai se encontrar na membrana ou vai encontrar, né, dentro da célula. Então, nessa imagem, vocês estão observando que o receptor está onde? Dentro da célula, aqui na região do citoplasma. Então, essa molécula é o quê? Uma molécula hidrofóbica, tá? Tem afinidade com gordura, ok? Então, essa via de receptores, né, pode ser na superfície ou dentro da célula, tá?
vão se ligar aí a essas moléculas que se encontram aí no meio leque, né? Ele vai se conectar, vai entrar na célula, né? E atuar aí por meio de receptores nucleares, tá? Então, esses receptores que se encontram aqui dentro da célula é chamada aí de receptores nucleares, ok? Nessa imagem, que não está muito bonita, mas dá de visualizar bem, né? Mostrando a sinalização neural, que é uma sinalização parácrina, né? Que aqui é uma célula nervosa, onde vai passar por elas, né, os impulsos nervosos, que são os neurotransmissores, que pode, né, passar esses neurotransmissores para uma outra célula nervosa, né, lá para os músculos, para que ocorra aí a contração, ou para uma glândula, né, para liberar aí certa secreção. Pode pegar como exemplo aí a sebácea, né? Então, a sinalização parácrina é isto, né, que uma célula emissora, ela pode enviar sua molécula sinalizadora para diferentes tipos de células, ok? Então, esses impulsos nervosos se originam aqui no corpo celular da célula aqui nervosa, né? Denominada aí como os neurônios, e se propagam se propagam muito rapidamente por longas distâncias até a extremidade aí do axônio, né? Onde esses neurotransmissores são liberados e difundem aí para as células alvo, ou seja, são as células que têm o seu receptor específico, ok? Já no sistema endócrino, os hormônios são secretados para a corrente sanguínea, tá? Que é transportada aí pelo corpo até o tecido alvo. Então, nesta imagem vocês estão observando, né, que essa molécula sinalizadora, né, vai se ligar aí ao seu receptor específico, né, que se encontra aqui na região do citoplasma, tá? E em seguida vai gerar uma resposta, né, como está aqui mostrando a imagem, ocorrendo aqui a transcrição do material genético, tá? Um exemplo que eu posso citar a respeito aí dessa secreção, né, desses hormônios, dessa glândula endócrina, né, é a respeito aí das células betas, né, que se encontra aqui no pâncreas, tá? Onde está ampliado aqui, que vai liberar aí a molécula sinalizadora e vai cair na corrente sanguínea. Observa aqui, né, a glicose, que está em grande quantidade aí no sangue, a insulina, que é a molécula sinalizadora, né? E o receptor específico deste hormônio. Então, vai ocorrer aí a ligação e vai ocorrer a transdução de sinal. E o que vai acontecer? Vai o quê? Abrir o canal, que são proteínas que existe aí na membrana plasmática, para o que ocorra o que? A capturação aí dessa glicose, né? Para reduzir a taxa de glicose no sangue.
Então, para que ocorra aí a sinalização, né, a comunicação, então necessita aí de uma molécula sinalizadora que vai se ligar a uma proteína, tá? Essa proteína pode ser, né, que esteja na membrana plasmática ou, né, receptores intracelulares que estão dentro da célula, tá? E aí vai se ligar, né, a proteína-alvo e vai gerar aí uma resposta. E quando a molécula sinalizadora se liga ao seu receptor específico, dentro da célula vai ocorrer aí uma cascata de reações, tá? Como vocês estão visualizando aí na imagem, né, quando recebeu aí essa molécula, começou a ocorrer aí as reações químicas, né? Então, uma molécula A ativa, então, né, a molécula B, a molécula B, ela ativa a molécula C, e por sua vez, né, a molécula C, ela vai ser ativada e assim por diante, até a etapa final, quando um substrato é convertido em um produto. Então, várias vias de sinalização intracelular são cascatas, ok? Nesta outra imagem, vocês estão observando que uma molécula sinalizadora, ela pode gerar várias respostas, de 2 ou mais respostas. O que quer dizer isso? É que uma molécula sinalizadora, ela pode ampliar, né, e gerar várias respostas na célula, tá? Então, nas vias de transição de sinal, o sinal original não é apenas transformado, mas também é amplificado. A gente pode pegar como analogia as antenas de rádio, né, que captura aí as ondas. Essas ondas vão chegar até ao rádio e o rádio vai transmitir aí essas ondas. Então, a mesma coisa que ocorre aqui na célula. Então, nas células, a amplificação do sinal transforma uma única molécula sinalizadora em múltiplas moléculas de segundo mensageiro. Então, quando está ocorrendo aí essa cascata de reações, né, nesse exato momento, ele amplifica essas informações. Isso tudo está ocorrendo dentro da célula. E referente aí, essa ligação, né, do ligante ao receptor, né, é como fosse a chave e a fechadura, ok? As células específicas contêm o seu receptor específico, né? Então, só vai ocorrer a ligação quando esse receptor realmente é o receptor de um determinado tipo de molécula sinalizadora, ou seja, é aquele que tem afinidade. E existe aí vários receptores, como vocês estão observando na imagem,
Tem aí os receptores acoplados a canais iônicos, né? Receptores acoplados à proteína G e os receptores catalíticos. Então, vamos começar aqui pelos canais iônicos, que são proteínas transmembrana, que se agrupam de maneira a criar uma ou mais passagem, né, através aí da membrana plasmática. Os canais diferentes, né, dos poros, pelo fato de que as rotas de permeabilidade são reveladas de forma transitória. Então, a abertura do canal em resposta a uma alteração do potencial de membrana, a ligação de um neurotransmissor, né, ou outro estímulo, permitindo assim que pequenos íons entre na célula. Que isso também já expliquei em sala de aula, né, para facilitar aqui o entendimento. Lembre-se das substâncias, são das moléculas que contêm carga, né? Questão aí da bomba de sódio e potássio, tá? Que quando ele se liga aí à proteína, ele vai permitir aí a entrada, né, do sódio dentro da célula, tá? Que vai ocorrer aí, e ele só vai permitir a entrada, por quê? Porque ocorreu aí uma despolarização, né? Inverteu aí as cargas, ok? Referente aí ao receptores catalíticos, né? Que eles possuem aí enzimas, tá? E realiza a atividade aí catalítica, né? Esses receptores estão ligados a uma série de eventos intracelular, né? Ele acelera o metabolismo sem ter muito gasto de energia, ok? Referente aí à proteína G, que mais adiante a gente vai verificar isso mais em detalhe, mas a proteína G, ela se encontra aí na membrana plasmática, né, juntamente com outras proteínas. A proteína G é um conjunto de 3 subunidades, tá? De três subunidades, e ela está ligada aí à adenosina difosfato, que é o GDP, e à adenosina trifosfato, que é o GTP. Por enquanto, né, vamos só ter um entendimento que ela é constituída por 3 subunidades, que eu esqueci de falar, que é a alfa, beta e gama, ok? E os receptores, né, que a gente já deu referência a eles, que são receptores canais iônicos, acoplado à proteína G, os catalíticos. Também existe um outro que ele não se encaixa em nenhum desses 3 acima, né? Que são receptor quando ativado libera fatores de transcrição, que penetra aí o núcleo e modula aí a expressão gênica, ou seja, está ocorrendo aí a transcrição do material genético. Então, nesta imagem, estão verificando aí os receptores de canais iônicos, como dei o exemplo, a bomba de sódio e potássio, né? Lembre-se que a membrana plasmática existe cargas, né, que as cargas negativa fica dentro da célula e a positiva fora da célula. Quando recebe um estímulo, né, que são esses neurotransmissores que vai passar aí pela célula, né, quando passa pelas células, vai ocorrer o quê? Um estímulo e vai
fazer com que estas cargas, né, que se encontram aqui, ela se inverta, né? O positivo ele vai para dentro e o negativo vai para fora, ok? E ocorreu aí o quê? O processo de despolarização. Quando ocorre esse processo de despolarização, esses canais aqui, eles se abrem, né? Permitindo aí, nessa imagem está mostrando, né, que o sódio tá saindo, né? Mas já está ocorrendo o quê? A repolarização. Mas quando esses canais, eles recebem esse estímulo, eles vão ser abertos para que entre o sódio e saia o potássio, né, que é o Car. Então, aqui é uma imagem mais ampliada. Lembre-se, né, que esses neurotransmissores que são passados aí, esses impulsos elétricos que são passados aí por dentro das células nervosas, ela também, a passar para outra célula, existe aí, né, as suas proteínas, ou seja, seus receptores específicos. Na hora que se liga a esse receptor, ele vai permitir a entrada. Então, aqui é a famosa proteína G, tá? Que pode ser chamada de GPCRS. E eu falei para vocês que ela tem 3 subunidades, né? Que essa subunidade é chamada aí de alfa, beta e gama, certo? Então, a proteína G, ela regula a atividade de outra proteína, como as enzimas e os canais iônicos. E é um mediador comum da reação de muitos hormônios. Então, a proteína G são sensíveis à maioria dos sinais químicos e os traduzem. Tá? Então, a proteína G são uma família grande e complexa de proteínas de transmembranas que se encontra aí na membrana plasmática. Tá? Então, como é que ocorre essa ativação, né, dessa proteína G? Nessa primeira imagem, né, apesar que está aqui em inglês, mas está escrito aqui que a proteína está inativa. Tá? Se ela está inativa, ela está ligada ao que? A adenosina de fosfato. Okay? Então, não tem nenhuma molécula aqui ligada a essa proteína. Tá? Quando o ligante, né, que está aqui no meio leque, se liga à proteína, o que vai acontecer? Essa proteína G vai se associar, né, a esse receptor, tá? E aí, para ser ativada, tem que estar ligada à adenosina trifosfato. Tá? Então, a estimulação das proteínas G por receptores ligado ao ligante, tá? Então, ela só vai ativar se tiver aí um ligante. Então, a proteína G regulam a atividade de outras proteínas, né, como aí os canais iônicos, como já foi dito, tá? Ela, no forma inativa, está ligada a GTP e a forma ativa está ligada aí ao GTP, tá? Quando ela está inativa,
É, essas enzimas,